Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos nos textos que são propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra. E juntos queremos aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar e, com isso, crescermos espiritualmente no caminho de santidade e no caminho da vontade de Deus. Portanto, nós iremos refletir neste domingo sobre a carteira de identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos meditar e entender um pouco quem é Jesus. Qual é a sua identidade? Jesus, muitas vezes, é visto como vamos dizer que o maior psicólogo que já existiu. Jesus é visto muitas vezes como o maior líder que já existiu. Jesus é visto muitas vezes como um homem legal, como um grande profeta. Jesus é visto muitas vezes como um grande filósofo e às vezes até como um curandeiro. Mas quem é Jesus? Então, qual é a carteira de identidade de Jesus? Não sei se vocês lembram, mas um dia os discípulos de João Batista foram enviados pelo próprio João para perguntar a Jesus: és tu aquele que nós esperamos ou devemos esperar outro? Lembram que os discípulos de São João Batista foram perguntar a Jesus isso, enviados por João? És tu aquele que nós esperamos ou devemos esperar por outro? E o que foi que Jesus disse? Jesus disse: vai dizer a João. Jesus nem disse que é e nem disse que não era. Ele disse: vai e contai a João. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam e os que estão mortos são ressuscitados. Então essa foi a mensagem que os enviados por João Batista receberam de Jesus. E eu queria, na liturgia desse domingo, 23º domingo do tempo comum, no ano B, ano em que nós lemos o evangelista São Marcos, e depois de termos refletido alguns domingos sobre a Eucaristia, no capítulo 6 de São João, domingo passado, retornamos ao evangelista São João, ou melhor, São Marcos, e hoje continua-se a ler o evangelho segundo narrou São Marcos. Então, meus amados irmãos, no evangelho de hoje, evangelho que foi extraído de São Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37, nós temos um fato, Nós temos um acontecimento que é muito peculiar na vida de Cristo. Veja o que diz o texto para nós neste domingo. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Aqui começa aquilo que vem ser a carteira de identidade do Messias. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele.
olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele, Jesus, recomendava, mais ele, o homem que foi curado, divulgava. Não somente ele, mas eles, aqueles que estavam próximo ao homem que havia sido curado, divulgavam o que Jesus fez. Muito impressionados, eles diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Então, meus amados irmãos, aqui está aquilo que é característica da missão do Messias, da carteira de identidade do Messias. A resposta de Jesus para os enviados de João era: vai dizer a João que os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos recuperam a vista, os coxos são curados, os aleijados andam e aqueles que estão mortos são ressuscitados. Essa é a carteira de identidade de Jesus. E isso, meus irmãos, é para mostrar qual é a missão do Messias. A missão do Messias é exatamente essa, segundo aquilo que escreveu São João. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou no mundo, para destruir as obras de Satanás. E você pode dizer: Denis, quer dizer que toda enfermidade, toda deficiência, toda doença é obra de Satanás? Algumas de maneira direta, como por exemplo, nós vimos um menino que era possesso por um espírito mau, que o lançava no fogo e na água para tentar matá-lo, e muitas vezes o jogava no chão, como que fazendo ele sofrer ataques epiléticos, e aquele menino se debatia no chão. E também outro, aquele jovem que andava entre os túmulos e que nenhuma cadeia o conseguia segurar. Existem algumas características de manifestações diabólicas diretas. E mostra aí uma ação de Satanás fazendo algumas coisas que prejudicam a vida, não somente espiritual, mas também a vida ordinária, a vida física das pessoas. E você pode dizer, então, dizer que Jesus veio para curar as pessoas é limitar a vida, é limitar a missão, é limitar aquilo que é a pessoa do Cristo em coisas pequenas e supérfluas. Mas tudo isso, meus irmãos, é obra de Satanás. Para isso nós precisamos retornar antes da queda do homem, antes do capítulo 3 de Gênesis, aonde o homem foi tentado por Satanás e sofreu ali a queda. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amados irmãos, antes que o homem pecasse, antes que o homem comesse do fruto da árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem possuía em seu interior, em sua alma, aquilo que era os dons preternaturais. Ciência perfeita, fé perfeita, controle, autodomínio de todas as suas emoções perfeita, fé perfeita. E ali o homem não tinha ainda nada daquilo que tinha sido uma ação de Satanás. Não tinha a doença, não tinha o sofrimento, não tinha as confusões, as desordens que nós conhecemos na humanidade de hoje. Mas depois que o homem peca, aí entra, consequência do pecado original, tudo aquilo que é mal, seja o mal moral, aquilo que está no nosso interior e que é potencializado
pela concupiscência, como diz São João, do olhar e da carne, e é manifesto, né, em forma de pecado ou em forma de alguma situação na sociedade, alguma questão social. Por quê? Porque São Tiago diz na sua carta, e nós vamos até ouvir São Tiago falar hoje, São Tiago diz na sua carta que o pecado, ele é como que uma criança. Primeiro ele é desejado, depois ele é concebido, depois ele é gerado e no tempo oportuno ele é dado à luz, ele é realizado. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo que é contrário à vontade de Deus é uma ação de Satanás, direta ou indiretamente, que age por meio da tentação e outras maneiras que Satanás age na vida do homem para fazer com que o homem se perca. E o Evangelho de hoje vem trazer para nós essa característica de Jesus: destruir as obras de Satanás. E mostra para nós que Jesus não é somente um profeta, um curandeiro, ou um grande rabi, ou, sei lá, né, um grande filósofo, ou um grande psicólogo, ou o maior psicólogo, como existe aí algumas pessoas que dizem. Nós podemos ver que a primeira leitura de hoje vem dizer para nós, vem mostrar para nós quem é Jesus. A cura que Jesus realiza, o milagre que Jesus realiza no Evangelho, mostra aquilo que diz o profeta Isaías. Ou melhor, aquilo que diz o Senhor por meio do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas, as pessoas que andam como andava esse homem, que tinha problemas no seu falar e também na sua visão. E não somente essas questões físicas, mas questões estruturais, sociais. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, mas eu estou falando de uma implantação do reino de Cristo e do senhorio de Cristo no mundo. Então, o profeta diz: dizei às pessoas deprimidas, o Senhor fala por meio do profeta, criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. É o próprio Deus que vem. Jesus é o próprio Deus que vem. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E quando ele vem, o profeta diz as características que o revelará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos surdos. Ou melhor, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. O profeta messiânico, o profeta Isaías, revela para nós na primeira leitura de hoje que Jesus vem mudar toda a vida humana. Jesus vem tirar do pó aquele que é oprimido, aquele que é excluído, aquele que é pelos poderosos desse mundo humilhados e jogados na sarjeta. E veja o que diz São Tiago:
Por que é que os pobres são tão humilhados? Por que é que os pobres são tão massacrados, pisoteados? E Jesus tinha um olhar preferencial pelos pobres. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, de teologia da prosperidade. Ou aqui eu não estou falando de teologia da libertação. Eu não venho falar de divisão de classes, eu não venho aqui falar de marxismo, eu não venho aqui falar de socialismo ou coisas parecidas. Eu venho aqui dizer que Jesus ele tem um olhar preferencial pelos pobres. Porque se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que sempre foi dito que o Senhor olha, que o Senhor busca, que o Senhor sustenta, que o Senhor dá aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro, aquele lugar que lhe é de destaque, que lhe é próprio. Basta ver que domingo passado São Tiago veio dizer para nós que a religião verdadeira e que agrada a Deus é dar um suporte, assistir os órfãos, as viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com este mundo. E hoje São Tiago vem dizer para nós, meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Não podemos fazer aquilo que fizeram os fariseus. Não podemos fazer aquilo que fizeram os saduceus. Não podemos fazer aquilo que fizeram os anciãos do povo, os escribas, os mestres da lei, os herodianos. Não podemos fazer hoje na igreja essa divisão de pessoas, essa acepção de pessoas. E São Tiago dá um exemplo muito extraordinário para mostrar para nós que nós não podemos fazer essa distinção. São Tiago diz assim: pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, puxando o seu saco, como é que diz a expressão aqui? Lhe chalerando, e dizeis: vem sentar-te aqui à vontade. Enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. E São Tiago diz: se vós agirdes assim, não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Hoje em dia, graças a Deus, louvado seja Deus, eu não tenho visto acontecer com tanta frequência. Mas inúmeras são as vezes que nós presenciamos, principalmente nas festas de padroeiro. As pessoas importantes, os comerciantes, os donos de lojas, os empresários. E aqui eu não estou falando de paróquia A, B ou C, mas eu estou falando em situações que eu já vi, já presenciei e que muito se ouve falar. Nas festas paroquiais, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior são tratados assim como São Tiago descreve na segunda leitura de hoje. Vem para cá, senta-te aqui, Ou seja, com acepção de pessoa, com preferência, quando na verdade até a sociedade, até as leis social que são baseadas na lei de Cristo e na lei natural, vem nos ensinar que, por exemplo, a prioridade é para quem? Para o idoso.
A prioridade é para quem? Para o deficiente. A prioridade é para quem? Para as mulheres grávidas. A prioridade é para quem? Para quem está com criança de colo. Vem nos ensinar que a prioridade é para aquele que mais necessita de cuidado e não daquele que tem um poder aquisitivo elevado. E São Tiago diz aqui: agindo assim, não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Ou seja, julgar as pessoas pela aparência. É aquilo que Jesus, na sua palavra, principalmente no Antigo Testamento, vem nos revelar de muitas maneiras, dizendo: olha, vocês veem o coração, a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel, quando foi à casa do pai de Davi, a casa de Eli, ou melhor, de Jessé, para ungir Davi como rei, procurou entre os irmãos, olhando a aparência, e o Senhor disse: olha, não é ninguém que está sentado à mesa. E depois vem Davi, raquítico, um jovem, e Samuel olha para aquele homem e o Senhor diz: é este. E Samuel ali se espanta e o Senhor diz: é porque tu estás vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Quantas e quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas pela aparência? E São Tiago diz: vocês se tornam assim juízes injustos. E ele diz: meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então veja que muitas vezes, quando nós falamos em algumas reflexões sobre pobre, as pessoas já vêm nos acusar ou acusar quem quer que seja de um teólogo da libertação. Por quê? Porque a teologia da libertação, não a atual, mas a mais antiga, aquela que se iniciou, tomou o pobre como a bandeira da sua teologia. Só que o pobre, meus irmãos, não é bandeira ideológica de ninguém e nem deve ser. O pobre deste mundo são aqueles que foram escolhidos por Deus para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. Por quê? Porque Ele os ama. E assim nós poderemos cantar junto com o salmista dizendo: dizei, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. E é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Portanto, a liturgia deste domingo vem mostrar para nós a identidade messiânica de Cristo Jesus, que é aquele que veio destruir as obras de Satanás, que são os pecados que geram o mal moral, e do mal moral são gerados o mal social que está implantado neste mundo, que tem tirado Cristo da história. Por isso, o reino messiânico de Cristo Jesus
deve também ser implantado neste mundo. O senhorio de Jesus deve ser também implantado neste mundo. E nós não podemos querer que o reino seja deste mundo, porque o próprio Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ou melhor, a Herodes, né? O meu reino não é deste mundo. Foi a Pilatos mesmo, né? O meu reino não é deste mundo. Portanto, nós não devemos querer que o reino de Cristo seja deste mundo, mas o senhorio, o reino, o reinado de Cristo já deve começar a ser manifesto dentro da igreja, aqui no tempo presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e vamos fazer com que o YouTube possa dar, alguma relevância a esse humilde canal que tenta trazer o reinado de Cristo para nossas vidas. Amém.